Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje o dia 136 da nossa leitura, começando em 2 Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gat, o muro de Jabne, o muro de Asdote, e edificou cidades de Asdote entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros em guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. E também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, também os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Agora vamos para o livro de Isaías, a partir do capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim.
O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabeça, como a cabana na vinha, como choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor Deus dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando entendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações, dos vossos olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiseres e obedecerdes, comerei bem dessa terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que está cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas, anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a mão, e purificarei inteiramente as suas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Por vos envergonhares pelos carvalhos que cobiçares, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. A palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e ele se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, e inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. E o povo se debate, e os nobres se humilham, portanto não se lhes perdoará. Entre as rochas esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos terá contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de couro que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e o todo sustento de pão e todo sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o homem responsável e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador. Herdar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o Sião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em mim casa pão, ou roupa alguma, não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará as coisas que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, as mulheres dominam sobre ele. Ah, meu Deus! O que te guiam, te enganam, destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os príncipes, é que fostes vós que consumistes essa vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais ao meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor, Deus dos exércitos. Deus ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes. E quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez.
Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas, os adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos de pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e as tuas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, e todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte Sião e sobre as suas assembléias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio de esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a e limpando-a das pedras plantou-a de excelentes vindes. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 giras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas, e alaúdes, tamboris, e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre será humilhado, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos.
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua do fogo consome a palha, o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaicerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda será estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e se lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, nem tosquenejará, nem dormirá. Não se desatará o cinto dos seus lombos, nem se quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, e rugirão como os filhos de Leua. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz escurecerá nos céus. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus para hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo dia.